Que maravilha, meus irmãos, poder louvar o Senhor, cantar canções que exaltam a obra do Senhor e o quanto Ele é misericordioso para conosco. Abra sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, meus irmãos. Do verso 1 ao 16. Ele vem. Faz tempo que a gente sabe disso, né, irmãos? Mas ele vem. Pode até estar demorando, mas ele vem. E não é por falta de aviso, meus irmãos. Ele vem. O que o profeta Joel vai falar aqui é o que comumente, normalmente, não se fala, não se prega, não se associa, meus irmãos, à pessoa do nosso Deus. Deus tem sido tão maravilhoso, meus irmãos, conosco aqui, Igreja Bíblica Monte Sião. Ele tem, eu vou usar essa figura de linguagem, ele tem gritado, meus irmãos, para nós aqui, o quanto nós somos pecadores, mas o quanto ele é misericordioso para conosco. Os dois últimos salmos que nós lemos aqui, o Salmo 10 e o Salmo 11 hoje, mostra um Deus que vai fazer justiça. Um Deus que vai se vingar de todos aqueles que foram instrumentos de Satanás para perseguir o seu povo, para fazer o seu povo cair, para fazer o seu povo desacreditar nas promessas do Senhor, fazer o seu povo desacreditar no poder perdoador. Muitas das vezes, nós não recorremos a Deus a nos arrepender, é porque a gente perdeu a percepção de um Deus que é justo e de um Deus que é amoroso, que a sua justiça o leva a perdoar, que o seu perdão, o seu desejo de perdoar, meus irmãos, o leva a fazer justiça. E o braço da justiça de Deus, ele tem dois viés: para corrigir, para tornar maduro e para destruir, para mandar para a perdição eterna. E se você se considera um cristão, que grande privilégio ter um Deus que está sempre nos chamando a atenção de que Ele vai se vingar, que a última palavra vai ser dele, que o último gesto de existência desse mundo caído vai partir dele. Eu quero que você vá lá para Salmos, só para lembrar. Salmos capítulo 10 e Salmos capítulo 11. É a minha introdução do nosso texto de hoje. Olha aí. Vamos passar a vista aqui bem rápido, antes que eu leia o texto. Salmo 10 e Salmo 11. Olhe se isso não é graça de Deus para cada um daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Olha aí, irmãos.
O verso 3 do capítulo 10, do Salmo 10. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Verso 4, em sua soberba, o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Aí o verso 12 do capítulo do Salmo 10 diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueça dos pobres. Deus se levanta. E nós lemos hoje: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o monte. Porque eis aí os ímpios, armados os seus arcos, colocam a flecha na corda. Aí o verso 4 diz o quê? O Senhor está no seu santo templo. Agora vamos para o nosso texto. É esse Senhor aqui que se levanta, é esse Senhor aqui que está no seu santo templo. Ele está vendo tudo. Toda a injustiça, toda a rebelião desse mundo caído. E faz-me lembrar também dessa perspectiva que Isaías teve. Isaías capítulo 5, final, Isaías está totalmente desanimado. O céu para ele está de bronze. Totalmente desanimado. Ele vê o povo completamente corrompido. A igreja, o povo de Deus, melhor dizendo, totalmente envolvido com o mundo. E ele se desespera. E ele se pergunta: Deus não está vendo isso? Capítulo 6 diz que Deus, de uma forma sobrenatural, se manifesta a ele, traz ele para o templo e mostra para ele que está tudo sob controle. Tudo sob controle, meus irmãos. Esse é o nosso Deus soberano. É o Deus do Salmo 10 que vai se levantar. É o Deus do Salmo 11 que está no seu santo templo. É o Deus que Joel disse o seguinte: antes de lermos o capítulo 3, do verso 1 ao 16, vamos só lembrar o que ele disse no verso 30, 31, 32, que tem tudo a ver com o que nós vamos ver no capítulo 3 hoje, do verso 1 ao 16, e no próximo domingo, fechando Joel. Tem tudo a ver. O que ele está dizendo aqui, de forma genérica, de forma expansiva, meus irmãos, ele vai detalhar do verso 1 ao 16. O que é que ele vai detalhar do verso 1 ao 16? Isso aqui, ó. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então veja aí, juízo, condenação, destruição, mas também, meus irmãos, graça, favor, misericórdia, redenção. É isso que o Joel está apontando, e é isso que ele vai começar a falar. Vê se você consegue perceber isso. A justiça de Deus, o juízo de Deus, mas ao mesmo tempo, a graça de Deus com o seu povo, que nós vamos ver mais detalhadamente no próximo sermão, que vai do verso 17 até o 21. Mas nós podemos ver vislumbres aqui da graça de Deus. Mas hoje, no nosso texto em questão, nós vamos ver a justiça de Deus, a vingança de Deus. Deus se vinga. Deus vai se vingar. Tá? Deus é amor, fato. Deus é misericórdia, fato. Mas Deus também é juiz. Deus também exerce vingança. Preste atenção, meus irmãos, na leitura. Verso 1. Agora. Eis que, naqueles dias, naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei
todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata, o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar, para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se, venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o largar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol, a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nos faz, Senhor, de fato, compreender, apreender as verdades desse texto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Tudo aquilo que de fato nos impede de estar na Tua presença, de perceber a Tua presença, de observar as verdades da Tua palavra, de entender, de se aprofundar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a profundidade dessas verdades aqui, da qual nós lemos nessa noite. Que todos que aqui estão se coloquem prostrados diante de Ti, Senhor, e necessitados da compreensão dessas verdades. Que haja, Senhor, arrependimento no meio do Teu povo, que haja quebrantamento no meio do Teu povo, que haja, Senhor, restauração, salvação no meio de nós. Ó Deus, guarda-nos, Senhor, desse mundo tão perverso. Ajuda-nos, Senhor, a sentir a necessidade de sempre depender da compreensão da Tua vontade, através da meditação da Tua palavra. Seja ela no nosso particular, seja ela na comunhão da igreja, seja ela nesse momento agora, Senhor. Não nos deixa sair daqui, Deus, sem um aprofundamento necessário para o nosso amadurecimento. É que eu te peço e te rogo, dai-me sabedoria, Senhor, para falar, que todos aqui sejam alcançados, que todos aqui sejam confrontados, que todos aqui sejam consolados, que todos aqui sejam edificados, Pai, é que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você percebeu, mas aqui Joel está ampliando o que ele disse no verso 30, 31, 32. Você conseguiu perceber que Deus está aqui
marcando, meus irmãos, aquilo que muitos comentaristas dizem, marcando a briga final, mas a briga da qual ele não vai usar nenhuma força sua, se tão somente a sua palavra. Perceba que a divisão do texto eu vou fazer da seguinte maneira: mundo, nações, né? Prepare-se para o juízo. Vai chegar. A data já foi marcada, a gente não sabe exatamente quando será, mas foi já consumada. Verso de 1 a 8. Mundo, prepare-se para a guerra. É o Senhor chamando o mundo para a briga. Mundo, prepare-se. Você vai ser derrotado. Lembra do clamor, da súplica do salmista, no verso 10, ou no Salmo 10, no Salmo 11? Senhor, levanta-te. Senhor, do teu santo templo, olha para nós. E Deus certamente está fazendo isso, meus irmãos. Deus já se levantou há muito tempo. Deus se levantou, meus irmãos, quando ele disse, lá em Gênesis, vai vir alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Nós estamos dentro desse lapso de tempo. E essa promessa já se cumpriu. O Senhor já veio na cruz, já pisou na cabeça da serpente. Ele foi ferido de morte, mas ressuscitou. Agora ele virá, não mais como um salvador, não mais como um cordeiro que vai ser sacrificado, não mais para ser vítima, não mais para ser desacreditado, descredibilizado. Não mais. Ele virá, como nós já vimos aqui no Joel, várias vezes, e aqui mais uma vez nós vimos, no finalzinho da nossa porção, no verso 16, ele virá como um leão que ruge, trazendo a palavra final. Olha que interessante. Olha aqui a insistência de Joel, quando ele diz no verso 1, e a ideia aqui é de um juiz que se apresenta, é Deus. Esse juiz também, ele se apresenta como um promotor de acusação, porque ele vai fazer a acusação, ele vai formalizar essa acusação e ele vai condenar o réu. Ou seja, todas as nações, todo o mundo ímpio vai ser condenado por esse juiz, que ao mesmo tempo é o promotor que acusa. Essas três ações acontecem aqui nesse texto. Olha como a gente observa isso no verso 1. Eis que, e olha aí a força do argumento de certeza na percepção daquilo que vai acontecer pela boca do profeta. Eis que naqueles dias e naquele tempo. Quando ele diz naqueles dias, naquele tempo, esse pessoal aqui já vem ouvindo, pelo menos já 4 vezes, o dia do Senhor. E eles sabem, porque eles têm na cabeça que esse dia do Senhor será terrível. Porque o profeta associou esse dia do Senhor com a tempestade, a nuvem, a destruição que os gafanhotos causaram, ao ponto de levar todos ao desespero. Então, quando eles escutam isso, eles entendem a seriedade do que será esse dia, o que vai acontecer naquilo que eles chamam de naqueles dias e naquele tempo. Ele diz, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Quem está falando aqui é Deus. O juiz está dizendo, vai chegar um dia, vai chegar um tempo que eu vou mudar a sorte de vocês. Vai mudar a sorte de quem? Do povo dele, que ele faz questão de dizer que é dele. Nós vamos ver
o pronome pessoal relacionado a Deus várias vezes aqui, meus irmãos. Meus irmãos, isso é muita graça. Isso é muito favor da parte de Deus. O que a gente mais faz é afrontar Deus. O que a gente mais faz é pecar contra Deus. E olhe como a salvação é algo que é impossível. Como Paulo dizendo aos Romanos, ele escreve isso. É impossível, nada poderá nos separar do amor de Deus. Se eu peco e sou filho de Deus, eu vou ser levado ao arrependimento, porque Deus vai usar do seu braço para fazer eu me arrepender. E Deus deixa claro aqui mais uma vez, eu vou mudar a sorte de vocês, apesar do que vocês fazem contra mim. Eu amo vocês incondicionalmente. Quem está ouvindo aqui todos os sermões de Joel e de Oséias sabe o quanto esse povo, que é a nossa representação, fez com Deus. Trai, se prostitui, é infiel, é blasfemo, é ingrato. Muitos adjetivos pode ser dado a cada um de nós aqui. Mas Joel está terminando a sua profecia e diz, naquele dia, naquele tempo, um dia terrível. Ao mesmo tempo que ele chama a eles lembrarem quão terrível será esse dia, ele também diz, o Senhor vai mudar a sorte de vocês. Olha aí, a sorte de Judá e de Jerusalém. E aí ele diz, verso 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E agora ele vai dizer a razão. Porque ele vai fazer isso. Porque ele diz assim, ali entrarei em juízo. Meus irmãos, eu disse isso no sermão que eu preguei em Romanos capítulo 5. As pessoas pensam que o maior inimigo delas é Satanás. Não, Satanás não é o maior inimigo do mundo caído. Não é o maior. Ele é inimigo, mas não é o maior. Quem é o maior é Deus. Romanos 5 diz que aquele que foi justificado, ele tem paz com Deus. Ele deixa de ser inimigo de Deus. E ao deixar de ser inimigo de Deus, ele passa a ser amigo de Deus. Então, em vez de ter juízo de Deus, ele tem graça e favor. Quem tem o juízo de Deus, olha o que é que está prometido para eles. E por que eles têm um juízo de Deus? O Senhor vai dizer aqui as práticas deles. O Senhor diz assim, ó. Vou repetir o verso 2, ó. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa, e aí ele vai dizer, várias coisas aqui. O motivo da ira de Deus, o motivo do juízo de Deus, o motivo de Deus os convocarem para essa batalha. Quando o autor aqui, o profeta, fala no vale de Josafá, às vezes a gente quer entender onde é o lugar, né? Onde é que isso vai acontecer, quando vai acontecer. A gente quer entrar por esses pormenores. Mas o ponto aqui não é nem tanto o lugar, porque ninguém vai saber exatamente onde vai ser esse lugar. Mas é que vai acontecer. Essa é a lógica que a gente tem que entender. Vai acontecer e ponto final. E aí ele vai começar a desenrolar aqui o motivo desse juízo de Deus. Então, é um ambiente de tribunal aqui, vamos imaginar, e o Senhor vai começar a dizer agora na posição de um promotor e vai começar a dizer as acusações. Ó, e ali entrarei em juízo contra eles por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles. Aí ele vai começar a dizer aqui, ó. Que parece que está endemoniado o meu tablet, ó, irmãos. Espera aí.
Vamos aqui. Ah, miséria. Primeira coisa, eles espalharam. E lembre que ele disse, meu povo, que é minha herança, e ele diz, espalharam. É percebido, meus irmãos, o quanto o povo de Deus, os relatos bíblicos e depois a história mostra o quanto o povo de Deus, o povo judeu, a priori, foi expelido da sua cidade natal, foram expulsos. Uma das promessas do Senhor para essa nação, literalmente falando, é que antes da volta dele, todos eles, onde estiverem, em qualquer local do mundo, vão voltar para a sua terra. O Senhor está dizendo, eu vou entrar em juízo com vocês, por vocês terem expulsado o meu povo, por vocês terem afastado o meu povo das suas origens. E não só isso, ele diz, repartindo a minha terra. Olha aí os pronomes. O meu povo, a minha herança, a minha terra. Além de expulsar o povo de Deus, eles tomaram a terra do povo de Deus. E não só isso. Olha o que o texto vai dizer mais. Lançaram sorte sobre o meu povo. Lançaram sorte. Ridicularizaram o povo de Deus. Aqui você já deve ter assistido, ouvido relatos do Holocausto. Quanto os judeus foram humilhados. Quanto eles foram subjugados. O quanto eles foram destruídos fisicamente, mentalmente, moralmente. Tudo isso aconteceu. Mas o Senhor está dizendo aqui que no grande dia, naquele dia, todos que se levantaram contra o seu povo, a sua herança, e tocaram nas suas vidas, e tocaram nas suas posses, que na verdade é do Senhor, todos prestarão conta. Meus irmãos, um dos gritos maior que existe na humanidade é o grito por justiça. Se você abrir qualquer canal de televisão, na hora daqueles telejornais policiais, você sempre vai ouvir, ver alguém pedindo justiça. Ah, isso, eu quero justiça. Ah, fizeram isso, eu quero justiça. O Senhor está dizendo aqui para nós nessa noite que Ele fará justiça. Que a gente não se desespere com toda a injustiça que possa estar ocorrendo, ou que já ocorreu, ou que possa ocorrer, não está fora do controle do Senhor. Ele está vendo, e todos esses, sem exceção, vão prestar conta com Ele. Esses que espalharam, repartiram, lançaram sortes e deram meninos em troca de prostitutas. Olha aí, meus irmãos. Fizeram do povo de Deus moeda, dinheiro de troca. E venderam meninas por vinho que beberam. Olha aí a desvalorização, a valorização das coisas em detrimento das pessoas. Olha o que é que Joel está profetizando aqui. E esse povo, quando escuta isso, eles entendem, deveriam entender. Deus, Tu é por nós. Tu é por nós, nós sofremos. E de lá para cá, meus irmãos, quantos cristãos não sofreram injustiça? Mas esse texto aqui se faz novo todas as vezes que ele é lido. Então, como eu disse, se a injustiça veio sobre você, ela não vai ficar impune. Se ela está sobre você, ela não vai ficar impune. Se amanhã ela vir sobre você, não vai ficar impune. Porque Deus disse aqui no início, entrarei em juízo. E ele diz, faz uma pergunta retórica. Ele diz, o que vocês têm contra mim? E o que foi que, de fato, até aqui a gente percebe que foi feito diretamente com Deus?
Foi feito com o povo de Deus. Mas Deus, a semelhança do que acontece no Novo Testamento, quando Paulo está indo perseguir a igreja, e o Senhor aparece ali, Jesus, e diz para ele: Paulo, por que tu me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus literalmente, mas a igreja do Senhor. É a mesma coisa aqui. Quando um crente sofre a injustiça, quando um crente é perseguido, quando um crente é tentado a cair, ele tem responsabilidade, se caiu, se arrepender. Mas aquele que foi um instrumento que o fez cair, meus irmãos, vai prestar conta com Deus. A responsabilidade nós temos, se cairmos, é responsabilidade nossa. Mas aquele que nos fez cair, nós estamos numa guerra, como eu estou pregando aqui na quarta-feira. Ele vai receber a sua sentença. Deus está vendo tudo, meus irmãos. O que vocês têm contra mim? Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia. Quando ele cita essas cidades aqui, meus irmãos, ele está citando os maiores inimigos do povo dele, do povo de Israel. Os seus vizinhos, que faziam exatamente isso que ele está aqui chamando a atenção. Os expulsavam da sua terra, tomavam a sua terra, faziam deles negócio, deles literalmente os vendiam, separavam as famílias, usavam, prostituíam. E o Senhor está dizendo: o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom, em todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Estão querendo se vingar de mim? Se isso é que vocês querem, isso aqui é Deus falando, primeira pessoa, né? O profeta está ali cheio do Espírito Santo, vamos dizer assim, e ele está chamando, falando com cada um deles. Esses que repartiram, negociaram, dispersaram, e ele vai dizer agora que roubam e profanam a ele. Como é que eles fazem isso? Ele vai dizer assim, ó: se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, vistos que vocês levaram a minha prata. Olha aí, roubaram, ladrões, roubaram a minha prata, o meu ouro. E aí ele vai dizer agora: e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos. Ou seja, roubaram, saquearam o Senhor Jesus, saquearam o templo do Senhor e, ao mesmo tempo, pegaram o que eles saquearam e levaram para o seu templo para adorar os seus deuses com utensílios, com preciosidades do templo que era dedicado ao Senhor. Olha aí, irmãos. E aqui ele, mais uma vez, fala: e venderam os filhos de Judá. Aqui não é mais trocaram, fizeram do meu povo uma moeda de troca, mas agora venderam. A ideia de afastar da família, vender para distante. E alguns comentaristas dizem que eles eram tão perversos em vender, que eles vendiam os judeus para povos que tinham uma cultura e um ambiente, vamos dizer assim, geográfico totalmente diferente. Para que você entenda melhor o que isso está querendo dizer, era como se pegasse, hoje mais nem tanto, que o mundo todo parece que está tudo igual, né? Mas 40, 50 anos atrás, né, um cearense, quando ele ia para São Paulo, ele faltava morrer. Não tem mar, o clima é totalmente diferente, né? Ele sofria muito. Então, a ideia aqui deles venderem os filhos para os gregos era a ideia de que estavam vendendo para um povo que tinha uma cultura e um ambiente totalmente diferente, né? O povo de Deus, normalmente, ele vivia perto de mar. E esses povos pegavam e vendiam os filhos de Deus para pessoas que moravam em ambientes que estavam quilômetros e quilômetros de distância do mar, totalmente diferente do convívio que eles tinham. Olhe como eles eram perversos, tinham um instinto de crueldade. Aí o Senhor diz isso aqui. Vocês, recapitulando aqui,
vocês espalharam, vocês repartiram, vocês lançaram sorte, vocês fizeram dos meninos das meninas troca, como moeda de troca, por prostituta e por vinho, e vocês roubaram o meu ouro e minha prata, as minhas preciosidades levaram para os templos de vocês, e venderam os meus filhos, os filhos de Jerusalém, aos filhos do grego, para afastá-los da sua terra. Aí o Senhor diz, eis que eu trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança recaia sobre a própria cabeça de vocês. Olha aí Deus se vingando, Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus. É pagando a mesma moeda. Sabeus aqui é de onde vem, a região de onde vem aquela rainha de Sabá. Bem distante também, totalmente diferente da cultura deles. O Senhor diz, vou pagar na mesma moeda. Vai acontecer isso com vocês. Vou mandar vocês bem para distante, que são a nação distante, porque assim o Senhor disse, ou seja, porque assim eu estou dizendo que eu vou fazer. Então, recapitulando de novo aqui. Verso 2, vocês repartiram. Verso 3, vocês negociaram. Vocês roubaram e profanaram. Verso 5. E verso 6, vocês venderam. O que é que tem? O que é que vai acontecer com vocês? Vocês serão condenados. Então, aqui do verso 1 ao 8, o Senhor se apresenta como um juiz, chama para o tribunal, depois ele se apresenta como um promotor e coloca as acusações que eu acabei de citar, e o verso 7 e 8, ele diz, vocês serão condenados. E como se dará essa condenação? Aí, meus irmãos, é o segundo ponto. Se preparem para a guerra. 9:14. Olha aí o que é que o texto diz. Começa com uma ordem, depois vem mais ordens. Proclamem, é uma ordem. Declarem, é uma ordem. Transformem, é uma ordem. Apressem-se, é uma ordem. O Senhor está dizendo isso para o mundo. O Senhor está dizendo, meus irmãos, para o mundo. Proclame. Declarem. Verso 10. Transformem. Verso 11. Apressem-se. E venham depressa. E reúnam-se ali. Ali aonde? No vale de Josafá. Que ele vai chamar mais adiante do vale da decisão. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Eu quero que vocês se armem para se encontrar comigo naquele dia. Eu quero que vocês se preparem para a guerra. Eu quero que vocês gritem aos quatro cantos do mundo. Olhe, nós fomos ordenados a nos reunir e declarar guerra santa. Olha aí, meus irmãos. O Senhor, o juiz, está dizendo, gritem, chame todo mundo, e digam que a guerra agora é uma guerra santa. É santa por quê? É santa por quê? Porque vocês vão lutar comigo. Vocês vão brigar comigo. Então eu quero que vocês, aí ele começa a dizer, convoquem os valentes. Pode procurar os mais valentes que tiver. Eu não quero a não ser valente. Olha aí, convoque os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Olha aí, irmãos. Naqueles dias, naquele tempo, o Senhor está dizendo, vocês que eu acabei de acusar, ladrão, desumanos, profanadores, gritem aí entre vocês, se juntem.
declarem guerra contra mim. Convoque os melhores. Faça o seguinte: todo tipo de ferramenta de trabalho, transforme em armas. Transforme as suas lâminas de arado em espada e as suas foices em lanças. E digam um para o outro, ó, eu sou forte. Sem coragem. Olha aí, meus irmãos, o que é que Deus está fazendo? Quem é, numa guerra, vai dizer isso para o seu opositor? Você está vendo o Putin? Dizer para o pessoal lá, que está em guerra com ele, dizer, ó, se preparem aí, procure os mais valentes aí, e diga que você não é fraco, você é forte. E venha. Todos vocês, olha o 11, ó. Todos vocês venham. Os povos vizinhos podem vir. Apressem-se. Eu estou doido para brigar. Olha aí, Deus dizendo. Se apressem. Se apressem para se organizar, o exército aí, de homens valentes, que fica dizendo um para o outro, nós somos fortes, nós somos fortes, nós somos fortes. Venham. E venham rápido. E reúnam-se. Aí aqui tem uma quebra, né? Uma quebra. Parece que o profeta, ele diz, Deus, deixa eu falar agora. Eu estou ouvindo isso aí, estou falando aqui, tu está me tomando e falando aqui, mas peraí. Peraí, a percepção que eu tenho é que ele está dizendo assim, eita, rapaz, Deus está chamando a turma para ir para a briga, rapaz. Aí talvez ele pensou assim, né? E quem é que vai brigar com esse pessoal? Será que vai ser nós? Será que vai ser nós? Aí ele vai e diz, ó, faze descer os teus valentes, ó Senhor. Mas perceba, meus irmãos, a briga é do Senhor, não é nossa não. A vingança é dele, não é nossa não. Quem vai brigar não é a gente não. E agora ele vai deixar isso claro. Olha aí, verso 12. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá. Ele ignora aí, né, essa lamentação aí vou dizer, do profeta que tomou a voz, né? Aí volta Deus falar que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá. Porque ali, aí aqui ele está respondendo, né? Ó, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Aqui é o meu ponto, tá, irmãos? Não vai ter briga, não. O Senhor está chamando eles para briga, mas não vai ter briga, não. O Senhor vai sentar, como o texto está dizendo aqui, porque a briga teve quando Jesus veio. Aí lutou com Satanás no deserto, lutou na cruz, morreu, ressuscitou, já ganhou. Já ganhou. Aqui é só um linguajar para a gente entender que o nosso Deus é um Deus de guerra, mas a sua palavra é poderosa. E ele não vai brigar, gastar as suas mãos com isso. O que é que ele vai fazer? Ele diz, peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o largar está cheio. Os seus compartimentos transbordarão, porque é grande a maldade dessas nações. E aí ele diz, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Sabe o que é isso aqui? Se você for ler Apocalipse capítulo 6, em diante, você vai perceber que essa fraseologia aqui, de pegar foice, começar a colher, é o linguajar dos 7 selos, onde o Senhor começa a mandar os seus anjos. Aí você lembra o que é que está escrito lá no sermão escatológico de Mateus capítulo 24? Quando o Filho do Homem vier nas nuvens. E aqui, meus irmãos, me parece que aqui, o que está escrito aqui, no capítulo 3 de Joel, é de fato aquela
guerra do Armagedon. É a guerra final, é a batalha final, onde Deus chega e declara o seu juízo. E acabou. Nas outras percepções que nós tivemos aqui da volta do Senhor, do dia terrível do Senhor, tem aquela polêmica, né? Daqueles que acreditam que já estão no milênio. E daqueles que acreditam que o milênio ainda vai ser instaurado, não é? Mas aqui já dá a ideia que já passou tudo. Seja um milênio literal, né? Seja um milênio figurado, que alguns acreditam. Já passou. Aqui é o grande dia de Apocalipse, que o Senhor chega e vai resolver. É aquela percepção de Mateus capítulo 24, e quando Lucas diz assim, quando esse dia acontecer, aqueles que são do Senhor, aqueles que terão a sorte mudada, devem erguer as suas cabeças para os céus e dizer, a minha redenção chegou. No mesmo instante que esse grande dia, dia terrível, de um massacre, que o Senhor virá e destruirá. Por que eu digo que não é guerra? Porque quando a gente fala guerra, é um lutando contra o outro. Aqui, por mais que o Senhor chame eles para a guerra, na verdade, não é guerra. Quem entra em guerra com Deus não é guerra, já perdeu. Né? Não tem chance. Então, é destruição, meus irmãos. Se esperar chegar esse dia, se não houver arrependimento para aqueles que estão caídos nos seus delitos e pecados, não vai ter resposta, a não ser destruição da parte de Deus. E aqueles que o Senhor chama de meu povo, minha herança, esses receberão a redenção do Senhor. E aqui reforça a ideia, meus irmãos, que não existirá um arrebatamento secreto. Aqui também traz a ideia forte, meus irmãos, que a igreja não será tirada antes desse dia. A igreja vai ser arrebatada, e quando a coisa acontecer, a igreja vai estar no céu. Não, olha o que o texto está dizendo. O Senhor está falando para o seu povo, e no mesmo instante ele está dizendo, vou mudar a sorte de vocês. E no próximo sermão vai ficar bem claro isso, que quando acontece essa coisa, de Deus descer com ira, mandando os seus anjos colher, a plantação aqui é o mundo. Vai dar essa ideia se você ler Apocalipse. É um mundo que está totalmente maldito. Porque o final do verso 13 diz, porque é grande a maldade dessas nações. O mundo não está melhorando, meus irmãos. O mundo está piorando. Não pense você, com o advento da tecnologia, que trouxe algum conforto, algumas facilitações, mas um mundo que são de fato as pessoas estão cada vez mais piores, cada vez mais depravadas, cada vez mais distantes de Deus. É só você olhar em volta as aberrações que nós já presenciamos. E isso está enchendo no linguajar apocalíptico o cálice da ira do Senhor. Naqueles dias, naquele tempo, é quando encheu o cálice da ira do Senhor. O Senhor virá. E ele virá sim, para julgar todas as nações. E será uma grande multidão, meus irmãos. É contra o universalismo. Nem todo mundo vai ser salvo. Olha o que o texto diz. Multidões, multidões no vale da decisão. E o que está associado a isso? Porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão, no vale da decisão, que a gente vai chamar de a sentença, a colheita. E aí vem o último ponto, a derrota. Olha aí, o sol e a lua escurecem, as estrelas deixam de brilhar. Meus irmãos, a ira de Deus é tão grande contra um mundo que blasfema contra Ele, que não o reconhece como Senhor e Salvador, que até a criação é afetada. Escurece. Os irmãos lembram que quando Jesus foi à cruz, e quando de fato ele disse,
Pai, eu entrego o meu espírito. Está consumado. Quando ele diz está consumado, ali estava sobre ele toda a ira de Deus pelos pecados daqueles pelos quais o Senhor morreu. Pelo meu pecado, pelo seu pecado. A ira de Deus foi toda sobre a cabeça de Jesus. E quando essa ira foi derramada, meus irmãos, escureceu. Ficou um breu. A criação foi afetada. Na fala de Jesus, quando ele disse, está consumado, está completo a obra que o Senhor me deu para fazer. O Deus Filho falando com Deus Pai. E aí tudo escureceu. A ira de Deus derramada, a escuridão foi manifestada. A ira de Deus que vai ser derramada no futuro, a escuridão se apresentará. Agora olhe que maravilha. Quando a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, antes Jesus disse, está consumado. E aí todos os nossos pecados foram perdoados ali. Pecados do passado, do presente e do futuro. A ira que viria sobre as nossas cabeças foi sobre a cabeça do nosso Salvador. Agora, não tem mais Salvador aqui. A ira de Deus vai ser derramada na cabeça de todos aqueles que não creram em Cristo quando tiveram oportunidade. A ira de Deus virá sobre a cabeça deles. Você tem noção? Se você que está aqui, você não é crente, você tem noção? O próprio Deus se fez homem e foi muito sofrível para ele. Antes de ir para a cruz, ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Nesse dia aqui, não tem mais Jesus na cruz. Nesse dia aqui, a ira de Deus vai ser derramada sobre todo o mundo ímpio. E vai escurecer tudo. E nós, aqueles que tiveram os pecados lavados na escuridão da cruz de Cristo, o que vai acontecer? Olha o que o texto vai dizer no verso 16. Se ouvirá um grito, uma voz, meus irmãos. Olha aí, o Senhor rugirá de Sião. Depois da escuridão registrada no verso 15, o sol e a lua se escurecerão, ou se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar, um breu total. Nesse breu, não Jesus, não o Cordeiro, mas o próprio Deus, o leão, ele vai dizer, ele vai rugir, ele vai falar, e tudo indica que diz, fará ouvir a sua voz. Olha aí, o Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Eu não sei o que é que Deus vai falar aqui, nesse dia, mas falar ele vai, meus irmãos. Está aqui o texto dizendo, o rugido dele é ele falando. Está aqui, o Senhor rugirá de Sião, de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão. Mas, olha aí, meus irmãos, o Senhor será o quê? Para aqueles que creram em Cristo, refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Essa promessa é para nós, meus irmãos. Se você crê em Cristo hoje, se você já creu em Cristo hoje, você não deve temer isso aqui. Porque a ira de Deus, a escuridão que virá no grande dia do Senhor, será, ao mesmo tempo, perdição eterna para todos aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Mas, ao mesmo instante, será a redenção, meus irmãos. A redenção, como Lucas
retrata no seu livro. Agora, partindo para o final, eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse capítulo 20, verso 12. Que texto maravilhoso. Apocalipse capítulo 20. Nesse dia, olha aí o que é que está escrito. Apocalipse, capítulo 20, verso 12. Vi também nos mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme está escrito nos livros. A ideia é essa aqui, ó. Presta atenção. Nesse grande dia, da grande ira, da grande vingança do Senhor, todos vão estar diante dele. Todos, todos, sem exceção. Como o texto diz. Todos. Sem exceção. Vai estar eu, vai estar você, vai estar todo mundo. Aí vão abrir os livros. Vão abrir os livros. Aí o livro vai só dizer, ó. Condenado. Condenado. Você é. Vou parafrasear aqui com o nosso texto. Você vendeu o meu povo. Você roubou, você profanou. Você negociou fraudulentamente. Você tomou posse daquilo que não é seu. Você expulsou os donos daquilo que você tomou posse que não era seu. Seu nome está aqui. Aí vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aí aparece você de novo. Aí quando ele começa a ler aqui o livro, está lá a condenação sobre você. Aí quando ele vai dar a sentença, aí alguém vai dizer: epa, tem um livro aqui. Tem um livro aqui, vamos ver se ele está nesse livro aqui. Que livro é esse? Está aqui, ó. Livro da vida. Olha aí, irmãos. Livro da vida. Aí quando ele olhar, aí está lá escrito: Iranildo Jesus de Nazaré. É o mesmo que está aí? É. Então, foi comprado, né? Foi. Por obra dele, não. Eu vou viajar aqui. Aí Jesus diz para o pai: Pai, eu dei a vida por ele. Ele está nesse livro, mas está nesse. Esse aqui tem mais valor do que esse, né, pai? Tem. Então, entre. Assim é com você, se você creu em Cristo. Se você não creu em Cristo, o seu nome está nesses livros aí. E a ideia é de que são muito mais livros, né? Pelo texto aqui. Livros. Aí depois, um livro. Então parece que vai mais gente para o inferno do que para o céu. A ideia é essa. Está aqui na Bíblia. Existe o livro daqueles que vão receber a ira de Deus, a vingança de Deus. Existe o livro daqueles que já receberam a ira, a vingança, a justiça de Deus sobre o seu filho. Por isso estão no livro da vida. Meus irmãos, se a gente pudesse resumir aqui esses 16 versos de Joel,
eu resumiria assim, ó. Um tribunal. Nos últimos dias, Deus convocará as nações, o mundo, para a Corte Suprema e a julgará pelos pecados cometidos contra o seu povo. E aí ele vai dar a sentença. Deus chamará as nações para uma guerra santa e nesta peleja ele, dando ordem aos seus anjos, vai ceifar e mandar todos para o quinto dos infernos. E, nesse interim, uma grande tempestade, calamidade, vai ser derramada sobre este mundo. Mas o povo de Deus vai ouvir a voz de Deus em dizer assim: calma, vocês estão seguros comigo. Calma, não se desesperem. Eu sou fortaleza para vocês. E aí ele vai deixar mais claro isso na continuação do texto, do verso 17 em diante. Vou ler só o 17 para os irmãos sentir o gostinho de estar aqui domingo para terminar esse livro tão maravilhoso. Ele diz: assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Aqui, meus irmãos, ele está falando novos céus e nova terra. A perfeição. Não mais serão vendidos, não mais serão tomados os seus bens, não mais serão ridicularizados. Salvação eterna com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus por tão grande amor, tão grande misericórdia. Não se esqueça, naqueles dias, naquele tempo, o Senhor se manifestará e nos dará aquilo que a nossa natureza luta para ter aqui nesse mundo, que é de fato segurança, estabilidade, conforto. Nós só teremos com o nosso Senhor Jesus Cristo, na cidade santa que Ele preparou. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, que os nossos corações tenham sido, Senhor, de fato, confrontados com as verdades desse texto. Se há em nosso meio alguém que ainda não te confessou como Senhor e Salvador, independente do tempo de frequência em uma igreja, que hoje a Tua graça possa alcançar esse coração. Mas se há alguém aqui de fato que tem vivido as práticas pecaminosas, que não tem nenhuma relação de igreja, nunca te confessou em nenhum momento, ó Deus, salva, eu te peço. Salva esses que possam se encontrar aqui diante de mim, e salva aqueles, Senhor, aqui próximo de nós, ó Deus, nessa rua, numa próxima rua, nesse bairro, que a Tua graça e o Teu favor os alcance, e que nós possamos, de fato, ser porta-voz das verdades da Tua palavra, e hoje é em questão de que um dia Tu voltará para se vingar, para fazer justiça. Que isso, Senhor,